seus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Querido e amado Pai, Senhor, Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Senhor, conforme a Tua filha, a Tua serva, abriu esse culto, Senhor, falando que o Senhor é o nosso auxílio, o nosso escudo. É isso mesmo, irmão. O Senhor é o nosso escudo, Senhor. Meu Pai, em relação aos ataques do inimigo, em relação a esse mundo, meu Pai, que se volta contra a nossa vida, Tu és o escudo que nos protege, Pai. Mas também Tu és o nosso auxílio. É aquele que na hora da luta, na hora da dificuldade, nós podemos contar com o Senhor. Pai, vosso auxílio, vosso escudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Obrigado até aqui, meu Pai, porque muitas das vezes o Senhor trabalha no silêncio. Pai, que Teu Espírito Santo continue no silêncio a falar conosco. Nós estamos aqui, Pai, para sermos, meu Pai, totalmente alinhados, totalmente, meu Pai, colocados, Senhor, na Tua direção, no Teu propósito, Senhor. Obrigado, escudo das nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode sentar, no nome de Jesus. Nessa noite eu queria estar trazendo uma mensagem falando um pouquinho sobre o medo. E o medo é algo inerente de todo ser humano. Se a pessoa falar que não tem medo, ela não está sendo verdadeira. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, na parte dele humana, ele teve medo. Lembra lá no monte? Pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Ele sabia que algo que iria passar seria algo doloroso, seria algo até então que nenhum ser humano passou pelo outro. Então, se o medo bateu ali, ó, na porta, na vida de Jesus, o medo em algumas ocasiões também vai fazer parte da nossa vida. Mas o que nós não podemos é deixar de agir. O medo ele pode vir, mas apesar do medo vir, nós temos que agir apesar do medo. Amém? Não foi isso que Jesus fez? O medo estava lá, ó, próximo dele, rondando ele, mas Jesus não deixou de agir apesar. Abra comigo, por gentileza, no livro do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo de número 43, amém? Marcos 15, 43 diz assim: Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Aqui. Você acha que José de Arimateia, naquele contexto todo que a nação de Israel estava passando, você acha que o medo não fazia parte da vida dele? Sim.
mas ele agiu apesar do medo. Jesus agiu apesar do medo. E o que é o medo? Medo é uma emoção de uma intensidade que nós sentimos. Desagradável é ruim. O medo não é uma coisa boa. Quando o medo vem, dá esse sentido, não é isso? Algo desagradável, algo ruim. E o medo também, ele traz uma percepção de perigo, seja ele presente ou no futuro, certo? Tem pessoas que estão passando por medo de uma forma, vamos dizer assim, real. Está acontecendo aquilo ali. É naquele momento. Tem pessoas que estão passando por um medo que ainda vai vir no futuro. Sofre com antecedência. José de Arimateia, aqui está falando que ele agiu ousadamente. Olha aí. Ousadamente. Isso quer dizer o quê? Que apesar do medo, ele não deixou de seguir um caminho que era muito perigoso. Que caminho é esse, pastor? Que era muito perigoso? Ir até o palácio falar com Pilatos. Era um caminho perigoso. Era um caminho de medo. E até aquele local. Mas ele não ficou paralisado. O que acontece nas nossas vidas? Que o medo muitas das vezes nos paralisa. Ele deixa que nós não viemos a enfrentar aquilo que está na nossa frente. E o medo não paralisou aquele homem. Se nós olharmos para a vida de José de Arimateia, você não vê quase pregação sobre José de Arimateia. Porque as pessoas muitas das vezes botam ele numa conotação um pouquinho inferior. Ah, quem foi José de Arimateia? Ah, ele foi um comerciante próximo, rico, certo? Quem foi José de Arimateia? Ele foi um seguidor oculto de Jesus, beleza. Ele não fez nenhum milagre, ele não fez nada de extraordinário. Os discípulos sim fizeram. Mas nós vamos aprender um pouquinho com esse homem que não tem tanto destaque como o discípulo, mas agiu de uma maneira totalmente contrária ao discípulo. Naquele contexto de Israel, onde a palavra aqui do nosso carioquês, o bicho estava pegando, ele se posicionou. Não, eu vou lá, vou querer o corpo de Jesus, vou fazer um erro típico. Até então, ele era um discípulo escondido. E os discípulos, que eram os discípulos mesmo, os 11, que até então Judas se empolgou, não se posicionaram. Deixaram que o medo os paralisasse. Isso é um ensinamento para nós. Muitas das vezes o medo bate através de uma doença, sim ou não, que quer nos paralisar. Outras vezes o medo bate através de uma crise dentro da família, através de um relacionamento que não está sendo saudável. O medo bate na vida espiritual, tentando nos afastar de Jesus. Eu caminhava muito bem no início, mas agora o medo está vindo aqui, eu não quero mais seguir Jesus. Vá comigo no livro do profeta Naum, por gentileza. Tem esse livro? Tem. Vai comigo no livro do profeta Naum, por gentileza. Naum, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de número 7. Você vai no livro de Atos, de Mateus, volta um pouquinho uma página da sua Bíblia, você voltando, aí você vai ver o livro de Naum. São apenas 3 capítulos. Eu vou ler o capítulo 1, o versículo 7, diz assim, ó: Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia ou no dia do medo, e conhece os que confiam nele. Vamos pegar esse versículo aqui, vamos transferir para a vida de Arimateia. Fala assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia do medo. Aquele homem, com certeza naquele dia, ele estava com medo. Mas Naum está falando que o
é a nossa fortaleza quando o medo bater, igreja. Não vai ser o medo que vai nos fazer parar. Ele continua aqui. E conhece o que nele confia. Então, Jesus conhecia Arimateia. Jesus conhecia o caráter de Arimateia. Jesus conhecia que, apesar de ele ser um discípulo oculto, ele era fiel. E o Espírito Santo também fala o mesmo hoje, nessa noite. Ele te conhece, ele sabe das tuas lutas, ele sabe das tuas adversidades, mas ele sabe que você está fazendo tudo para ser fiel. Nós não podemos, de forma alguma, deixar que períodos da nossa vida o medo venha nos parar, estagnar. O medo parou os discípulos, homens que fizeram grandes milagres, mas o medo não parou um simples discípulo oculto, que no momento do medo se posicionou. Vai ter momentos na nossa vida, e paz, não está muito longe, eu não sei quanto tempo. A Bíblia fala que é o princípio das dores, onde vai ter irmão contra irmão, pai contra filho, guerra e rumores de guerra, nós já estamos vendo, aonde nós estamos separados, onde nós estamos com a comunhão com Deus. A Bíblia fala que vai ter um medo tão grandioso que os nossos parentes vão nos entregar para as autoridades. E quando chegar esse período que a Bíblia fala do princípio das dores, será que nós vamos nos acovardar? Será que nós vamos comprar a briga e falar, não, apesar dos pesares, eu posso sofrer dano, eu posso ser caluniado, eu posso vir até morrer, mas eu não vou negar a Jesus? E não está muito distante disso acontecer. Nós vamos ser entregues à morte. Será que a morte vai ser a barreira do medo para você não confessar o teu Salvador? Arimateia, ele poderia ser morto, porque quando Jesus foi morto, a perseguição começou. E a perseguição não era só para os apóstolos, era para aqueles que declaravam Jesus como Filho de Deus. E ele não se intimidou, ele foi até lá, na maior autoridade na época romana, e se posicionou. Olha só, eu sou judeu, eu sou um dos principais, que ele não era qualquer um. A Bíblia fala que ele era membro do Sinédrio. Além de ser membro do Sinédrio, ele tinha dinheiro, era um bom comerciante. Então ele está falando assim, não são todos os líderes aqui em Israel que são contra Jesus, eu não sou contra. Ele sendo grande, ele se posicionou. Será que nós também vamos nos posicionar nesse momento que vai ser um momento diferenciado, vai ser um divisor de água? E a Bíblia está falando que vai ser só o princípio das dores. Ele não teve medo da morte, porque ele sabia que se ele morresse seria lucro. E nós estamos preparados para esse lucro que é para morrer com Cristo? Sabe o que eu aprendo aqui na vida desse homem, que muitas das vezes é diminuído, muitas das vezes ele é esquecido dentro do Evangelho? Que a crise revela o verdadeiro compromisso que nós temos, sabia? Vou repetir. A crise muitas das vezes revela o verdadeiro compromisso que nós temos com Cristo. Porque até então, todo mundo de Israel falava que ele era o Filho de Deus, usando, jogaram lá coisas para ele passar em cima, vestes. Todo mundo dava glória a Deus. No momento de festa, no momento de alegria, no momento que ele entrou em Jerusalém, Jesus. Mas quando veio a crise, poderia se contar nos dedos quais foram aqueles que permaneceram junto
passar na nossa vida, e nós vamos passar por muitas crises, em todas as áreas, espiritual. Vai ter momentos que tomara que não chegue na sua vida, mas se chegar, vai questionar a tua fé, se você deve seguir ou não, ou se você deve ficar só em casa louvando a Deus. A crise vai bater, a crise do relacionamento, no casamento, a crise do relacionamento com os familiares, conforme eu disse, crise financeira, crise na saúde. Em algum momento a crise vai bater na nossa porta para saber qual é o teu verdadeiro comprometimento com as Escrituras. Aí que nós devemos olhar para o Evangelho e olhar para a vida de Arimateia, porque ele abraçou aquele momento de crise e não largou Jesus. Eu não sei se você está passando por um momento de crise, eu não sei se você ainda vai passar, mas quando você vier passar, lembre-se de José de Arimateia. Ele abraçou Jesus, não largou, não negou enquanto os apóstolos negaram ele. Quando a pressão ameaça a vida daqueles que têm uma razão definida para a fé, não te abala. A pressão veio sobre a vida de José de Arimateia, mas ele tinha algo definido em relação à fé dele, não abalou ele. O que acontece na vida de muitas pessoas hoje, quando a pressão vem, ele não tem a definição da fé dele. Serve a Jesus de oba-oba, Hosana, Hosana, Rei dos Reis, cantam, louvam, dão glória a Deus, mas não tem a fé definida em Jesus Cristo, igual José de Arimateia tinha. Compromisso real, compromisso verdadeiro. Quando você tem a fé definida em Jesus, igreja, o medo vai bater sim, conforme eu disse. É consequência da nossa vida humana, é inerente do nosso ser humano, mas não vai nos fazer errar o alvo, errar o foco. E quantas são as pessoas que, quando a crise vem, batem, não tem fé definida? Ora estão constantes na casa de Deus, ora estão quarta, sexta, domingo, ora estão todo domingo, depois some, aparece só na Santa Ceia, depois aparece de duas em duas Santa Ceia, sem fé definida, sem propósito de vida. Aquele homem não. Até então, preste bem atenção, ele era oculto, mas quando ele foi se apresentar a Pilato, ele deixou de ser oculto. Ele se posicionou. E até quando você vai ficar oculto em relação à tua fé? Até quando você vai se esconder atrás do Evangelho? Deus capacitou Arimateia para fazer a diferença. Não, eu sou grande e sirvo a Jesus. Nós também somos grandes, porque nós somos reis e sacerdotes, amém? Nós temos que nos posicionar. Não, eu sirvo a Jesus. Ele é meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele faz a diferença na minha vida, Ele faz a diferença dentro da minha casa, apesar dos meus medos, apesar dos meus temores, Ele é comigo, Ele me sustenta, porque medos e temores você vai passar por isso. Eu não quero aqui diminuir os apóstolos, os 11, sabe por quê? Medo e temores, conforme eu disse, é inerente do ser humano. Então, se os 11 tiveram medos e temores, era normal. Eles tiveram, nós também vamos ter. O que faz a diferença aqui é que eles não agiram quando o medo bateu na porta deles. José de Arimateia também era inerente a ter medo, mas o medo não paralisou ele, o medo não fez com que ele parasse e agisse. Ele foi lá e agiu, igreja. O medo não pode nos paralisar de forma alguma. Aí, você viu um cara que era um culto, um cara que, a multidão não sabia quem servia Jesus, fez a diferença. E os discípulos fugiram, se esconderam. Pedro negou a Jesus, a Bíblia não fala, mas com certeza
tiveram outros também que negaram Jesus, e eram aqueles que andavam com Jesus ali, diariamente. Sabe o que eu aprendo aqui? Milagres extraordinários, prodígios, não quer dizer nada em relação à nossa fé com Deus. Não quer dizer nada. Tem pessoas que fazem milagres, outros extraordinários, fazem curas extraordinárias, e vai chegar naquele grande dia, o Senhor vai falar assim: afasta-te de mim, vós praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É a pessoa saber que aquilo é errado e continuar fazendo. Então milagre não quer dizer nada. Os apóstolos fizeram muitos milagres, e na hora de fazer a diferença, eles sabiam que tinha que seguir a Jesus, e eles não seguiram. E José de Arimateia não, era simples, mas de coração. Abra comigo, por gentileza, no livro de Mateus. Deixa marcado aí, tá? Marcos. Vai lá no livro de Mateus, capítulo 24, por favor. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo de número 7 até o versículo de número 10. Diz assim: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos e vários lugares. E todas essas coisas são o quê? Princípio das dores. Aí. Está tendo terremoto? Está tendo contenda, reino contra reino? Versículo 9: então vós hão de ser entregar, então vós vão de entregar para seres atormentados e vão te matar, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados, irão trair uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Vai chegar um tempo que o medo vai fazer que os nossos amigos, os nossos companheiros nos entreguem para a autoridade, para nós sofrermos, para nós sermos humilhados. Muitos que hoje estão junto com Jesus vão abandonar. Vou repetir: muitos hoje que estão com o Senhor Jesus, quando chegar esse tempo, vão abandonar. Eu vou ser até mais enfático: a maioria já abandonou o Senhor. A maioria vive uma falsa fé, uma falsa religiosidade. Já abandonou Jesus hoje. Imagine quando chegar esse momento de dor aqui que a Bíblia está falando, que por causa do medo vão negar Jesus, igual os apóstolos, com medo também negaram ele. Não é novidade. Olha para cá, os apóstolos negaram Jesus. Aí você vem vendo a trajetória de profetas, de reis dentro da Bíblia, que negaram também a sua fé, e vem se repetindo. Vai chegar um determinado tempo que a Bíblia fala que a coisa vai ser tão estreita que você vai se pasmar em relação àquela pessoa que você tinha até um grau de confiabilidade. Quando o medo bateu na porta dele, ele foi o primeiro a te entregar. Eu não sei se serão muitos, eu não sei se serão poucos seguidores, mas o que eu sei é que o medo vai trazer caos para essa terra. Eu não sei se o número de seguidores de Jesus vai ser pouco ou se muitos que vão permanecer firmes. Só sei que o medo e o caos vão se instalar. O medo e o caos poderia ser se instalado na vida de José de Arimateia, e não se instalou. Que também isso possa acontecer conosco. Que a partir de hoje o Espírito Santo vem te fortalecer. Que a partir de hoje o Espírito Santo vem te encher, de tal maneira que nós possamos estar preparados para quando o medo bater na nossa porta, nós
possamos reagir de uma forma coerente. José de Arimateia, igreja, ele tinha medo dos judeus que mataram a Jesus. Ele tinha medo. Quem falar que ele não tinha medo, ele tinha medo. Mas aí olha para ele, chegou uma hora que ele teve que tomar uma decisão. Não, eu não vou ficar mais ouvindo. Eu vou me posicionar. Talvez, eu não sei, também tenha chegado a tua hora de você tomar uma posição em alguma área da tua vida. Se posicionar. Não, isso não pode mais acontecer. Eu não posso ser um crente dentro da igreja e ser outro dentro da minha casa. Eu não posso ser um crente dentro da igreja e ser outro no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente escolar. Não. Ele se posicionou naquele momento de caos. Se posicione também. Se fortaleça no Senhor. Porque as pessoas às vezes não se posicionam porque não estão fortalecidas no Senhor. Ele não, ele se fortalecia. Ele ouvia Jesus pregar. Ele via os milagres de Jesus e falava: não, esse é o Filho de Deus. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus. Você sabe que Ele cuida de você. Olhe para a tua vida, veja o milagre que Ele já fez. Olhe para a tua vida e veja como Ele tem cuidado de você. Então é momento de nós também, apesar do medo, apesar do caos, deixarmos de ocultar a nossa fé em Jesus, de assumir Ele mesmo. Não, Ele é meu Deus, Ele é o meu Senhor. Eu estou fechando com Ele, não é fechando com política, eu estou fechando com Jesus. Vai no livro de João, por gentileza. Vai no livro de João, por gentileza. João capítulo 19. João capítulo 19. Nós vamos ler dois versículos. O versículo 38 e 39. João capítulo 19, versículo 38 diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era o quê? Discípulo de Jesus. Daí, tá. Olha aí. Ele era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo de quem? Dos judeus. Ele tinha medo de morrer. Ele tinha medo, e conforme eu disse, o ser humano tem medo. Ele não era hipócrita. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Opa! Peraí. Aí já começou a agir de maneira ousada. Já começou a romper a barreira. Já começou a fazer a diferença ali. Não, eu não vou continuar oculto. Eu confio, eu tenho a certeza que Jesus é o Filho de Deus. Pilatos, eu quero o corpo dele. É nesse sentido que nós também temos que nos posicionar. Continuando aí, versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Opa! Vai para cá, por favor. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando você rompe o medo, quando você rompe a barreira, você influencia de modo positivo na vida do outro. Aqui está falando que Nicodemos foi com quem? Foi com ele, com Arimateia. E Nicodemos era um membro do Sinédrio que adorava Jesus, mas até então era aquele membro também que não se posicionava. Isso aqui é tremendo. E foi também aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Nicodemos tinha tanto medo das autoridades do Sinédrio, ele foi ter com Jesus de noite. Agora Nicodemos junto com Arimateia, não, vamos lá, é de dia, vamos lá, antes que chegue o sabá. Se posicionou, rompeu a barreira. Eu não sei qual é a barreira que você tem que romper, mas eu só sei o
seguinte: se você se posicionar de maneira coerente na hora do medo, nós vamos ajudar outras pessoas, amém? Nós vamos impulsionar aquela pessoa que até então está com a fé meio estável, meio, barro, meio tijolo, a se posicionar junto conosco, amém? Foi exatamente isso que ele fez, amém? O medo não paralisou ele, pelo contrário, o medo fez com que Nicodemos também seguisse a mesma atitude de Arimateia. E quando ele pede o corpo de Jesus, além de ele romper a barreira do medo, ele foi corajoso, sabia? Aí já deixou um pouco o medo do lado e a coragem começou a bater dentro dele, assim, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o que acontece? Você é corajoso, você é audacioso, sim ou não? Você pode até estar com medo, mas o que está dentro de você, a tua essência, assim, do Espírito Santo, faz com que a coragem ultrapasse o medo. Ele foi corajoso ali naquele momento. Por que ele foi corajoso? Porque ele não era qualquer um. Eu não estou falando que nós somos qualquer um. Estou falando que ele tinha a perder muitas coisas. Ele era muito rico. Ele poderia perder tudo da sua vida. Além da riqueza, ele poderia perder a família dele. Além da família dele, ele poderia perder a vida dele. Então Arimateia, ele botou ali a carreira dele, a família dele, a riqueza dele abaixo de Jesus. Sua aprendizado é um aprendizado para nossas vidas. A nossa vida profissional, a nossa família, a nossa vida tem que estar abaixo do Senhor Jesus aqui. Ele é o principal, Ele é o cabeça. Eu não estou falando aqui que você não tem que amar a sua família, tem que amar. Eu não estou falando aqui que você não tem que se esforçar no seu trabalho, você tem que se esforçar. Eu não estou falando aqui que você não tem que amar a sua vida, você tem que amar a sua vida. Mas acima de tudo isso está o nosso Salvador. Ele foi corajoso, colocando tudo isso em risco. E nós, como filhos e filhas do Senhor, será que nós temos essa vida de coragem nessa sociedade que nós estamos vivendo? Ele venceu o medo. Ele saiu das sombras no momento crucial da nação de Israel. O Espírito Santo, nessa noite, ele está nos questionando. Até quando nós vamos ficar na sombra espiritual? Até quando nós não vamos nos posicionar de uma maneira crucial no momento da história das nossas vidas? Ele se posicionou naquele momento crucial na história da vida dele, que impactava na família dele. Quando nós nos posicionamos na história da nossa vida de uma forma pontual, não negando Jesus, nós estamos fortalecendo a nossa vida, nós estamos fortalecendo a nossa família. Então, quando nós possamos olhar para a vida de Arimateia, nós possamos ver que ele não era somente um discípulo oculto. Ele se posicionou no momento onde ninguém se posicionou. Onde todos os discípulos fugiram, ele não. Ele apareceu e deu a cara para ele. Arimateia, uma versão assim mais popular, ele saiu da toca porque ele deixou de ter medo. Muitas das vezes também nós temos que sair da toca. O que seria a toca? O nosso mundo, aquilo que nós queremos, a nossa autossuficiência, os nossos desejos que estão cada vez acima do desejo de Deus. Ele saiu da toca, ele se posicionou, falou: não, eu quero esse Deus, eu quero honrar a Jesus. Nessa noite o Espírito Santo é o mesmo por
precisamos arrumar a Jesus na trajetória que nós temos de vida aqui na terra. Não estou falando que vai ser fácil. Eu não estou falando que o medo não vai bater nos nossos corações de vez em quando. Vai. Mas se lembra, a partir de agora, quando isso aconteceu. Se lembra da trajetória da vida desse homem que fez a diferença. O medo não paralisou ele. Pelo contrário, ele agiu porque, apesar do medo, ele teve atitude. Que apesar do medo, nós possamos ter atitude. Os discípulos não. O medo veio sobre a vida dos discípulos e eles não tiveram atitude nenhuma. O medo veio sobre a vida de José de Arimateia e ele fez ao contrário, ele teve atitude. José de Arimateia, se nós olharmos para a vida dele com cuidado, ele deixou um legado para a nossa vida. Ele deixou um legado para que nós possamos, entre aspas, botar como modelo de vida. Ele largou tudo, se posicionou para Jesus. Olha bem, ele poderia perder tudo, mas foi lá e se posicionou. Às vezes nós não temos a metade ou a terça parte que José de Arimateia tinha em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho, em relação à posição. Ele era grande, tinha posição, ele tinha muito dinheiro. E ele se posicionou, ele largou tudo. Hoje o Espírito Santo não quer que você largue o seu trabalho, não quer que você largue a sua família, não quer que você largue o seu comprometimento com as suas coisas no mundo, mas o Espírito Santo fala assim: filho meu, filha minha, eu quero estar por cima disso tudo, eu quero que você me dê atenção acima disso tudo. É nesse aspecto. O legado dele em relação a isso foi extraordinário. Ele arriscou tudo, tudo mesmo. Hoje, nós não arriscamos quase nada em comparação a ele. Tem crente cheio de mimimi dentro da igreja. Tem crente que não pode, ter uma palavra mais dura que ser todo melindrado. Você acha que quando ele foi falar com Pilatos, a Bíblia não fala o contexto da conversa? Mas você acha que Pilatos, logo de começo, tá bom, questionou. Vai ver lá, Pilatos perguntou: Jesus já morreu? Vai ler lá depois. Pilatos até achou estranho que ele já tinha morrido. Aí mandou chamar o centurião, tipo assim: vem cá, tu quer o corpo dele? Ele ainda nem morreu ainda. Ué, Arimateia, tu servia a ele? Vamos botar assim, eu estou fazendo uma suposição. Ele foi questionado e não mudou a atitude dele. A fé dele continua a mesma. Hoje, muitas das vezes, por você ser questionado, por você chamar a atenção, por você se posicionar, crente hoje, moderno, vou trocar de igreja, sou incompreensível. Aprendemos com a vida desse homem. Não foi fácil para ele, também não vai ser fácil para nossas vidas. Arimateia, durante um longo tempo da sua vida, lutava com o convite de admitir Jesus de uma forma visível. Vou repetir: durante um bom tempo da vida dele, ele lutava com esse convite de admitir Jesus de uma forma visível para as outras pessoas. Como está a tua vida? Jesus é visível para as outras pessoas dentro de você? Ou quando as pessoas olham para você, não vê nada de Jesus em você? O que nos afasta da visibilidade das pessoas verem Jesus em nós são as nossas atitudes. São os pecados que nós cometemos visível para a vida do outro. É uma vida de medo, uma vida de renúncia em relação ao posicionamento de seguir a Jesus. O grande conflito para nós não é admitir os nossos temores. Não é. Você tem teus temores? Isso não é um grande conflito, porque todos nós vamos ter temores, todos nós vamos ter medo. Mas o grande desafio real é seguir a Jesus mediante os temores, amém? Mediante os medos, mediante as adversidades.
vida, no momento agora, né? A Bíblia fala que o princípio vai estar batendo. Quando a coisa apertar, vai bater. Mas é como você vai reagir mediante a isso? Como você vai se posicionar? Para terminar, pergunta que o Espírito Santo faz para todos nós, sem exceção, começando daqui do altar até você que está sentado aí. Qual o medo que te impede de você ser um discípulo eficaz igual a Arimateia? Qual é o teu medo? É uma pergunta particular, você não precisa responder. Qual o medo que te faz, que te impede de você ser um discípulo eficaz, semelhante a Arimateia? O medo que ele tinha era ocultar a sua posição, que ele deixou e se posicionou. Analise na tua vida agora. Quais são os teus temores? O que tem te impedido de nós sermos semelhantes à atitude daquele homem chamado José de Arimateia? Para terminar, olha a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 35. Profeta Isaías, capítulo 35. Diz assim, versículo 4: Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temeis, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Lance o seu medo hoje sobre Jesus. Vou ler novamente. Dizei aos turbados de coração. Será que tem alguém aqui turbado de coração, coração estremecido? Aí, olha o que o Espírito Santo manda falar: esforçai e não temeis. Foi o que Arimateia fez, ele se esforçou e não temeu. Eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus, e ele virá e vos salvará. Arimateia foi salvo. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer vir também e nos salvar. Amém? Porque a partir de hoje, que a partir da vida de Arimateia, nós possamos ser como uma referência, que os medos, os temores, eles vão vir sobre nós, mas o que vai fazer a diferença é como nós vamos reagir mediante isso tudo. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu vou iniciar a oração, logo em seguida, recordo da continuidade. Esquece seus olhos agora. E abra o teu coração. Seja sincero. Fale com Deus. Senhor, eu não posso escolher nada de ti. Abre o teu coração e comece a escancarar a tua vida. Comece a falar: Senhor, tu conheces os meus medos, tu sabes os meus temores, tu sabes aonde eu tenho que melhorar, me aperfeiçoar, tu sabes aonde eu tenho que tirar o meu egocentrismo e entrar no teu Espírito Santo. Comece a falar com Deus nessa manhã, que você vai ver que aquele jugo pesado que você sentia, aquele peso, vai se tornar leve, no nome de Jesus. Querido amado Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui, apesar dos nossos medos, apesar dos nossos temores, Pai, nós temos sido fiéis dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações para com o Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que a cada dia o Senhor venha
me encher da tua presença. Eu te peço que a cada dia o teu Espírito Santo, meu Pai, venha fazer morada constante dentro do meu ser. É esse Espírito que me dá segurança, é esse Espírito que me dá independência, é esse Espírito que me faz confrontar o medo, meu Pai, que é algo decorrente do ser humano. Ó Espírito Santo, ó Deus amado, Deus querido, fortaleça as nossas vidas, fortaleça a vida dessa mulher de Deus, desse homem de Deus, que está sendo sincero nessa noite, que ele tem medo, que ele tem temores, mas que a partir de hoje esses medos, esses temores estão sendo confrontados, meu Pai, e não vai impedir ele ou ela de prosseguir em frente, de fazer a tua obra, de botar o Senhor em evidência, Senhor. Deixarmos, meu Pai, de ser oculto na nossa fé, deixarmos de ser vacilante na nossa fé, e sermos fortes, e darmos continuidade, meu Pai, ao teu legado do teu Filho aqui nessa terra, Pai. Sim, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em concordância com a oração do pastor Ronaldo, meu Deus, nos prostramos diante da tua presença, Pai, glorificamos, exaltamos o teu santo nome e pedimos a ti, ó Deus, transformação. Transforma o nosso coração, um coração covarde, um coração que não tem coragem de te seguir na frente dos outros. Pai, queremos ter a audácia de falar no teu nome onde quer que nós estejamos. Queremos, Senhor, ter a coragem de enfrentar o mundo e dizer que nós te amamos e te adoramos e te glorificamos. Queremos abandonar essa covardia, meu Deus. Queremos abandonar tudo aquilo que nos prende a não proferir a tua palavra. Queremos abandonar tudo aquilo que nos prende a não proferir a tua salvação. Queremos, ó Deus, não estar mais ocultos. Queremos aparecer, queremos ser o sal dessa terra. Queremos ser, Senhor, aquele que leva a luz para essa escuridão, a luz para essas trevas. Queremos levar a tua palavra de salvação. Enche-nos, ó Deus, com espírito de coragem. Enche-nos, ó Deus, com espírito de sabedoria, para que saibamos falar, Senhor. Que saibamos, Senhor, no momento certo de pregar a tua salvação, o momento certo, meu Deus, de levar a tua palavra, uma palavra de alento, uma palavra de transformação. Ah, Pai bendito, Pai querido, louvado seja o teu santo nome, meu Deus. José de Arimateia teve a coragem de chegar ao rei desse mundo, ao rei daquela terra, e dizer: eu quero o corpo de Cristo, eu quero o corpo de Cristo. E aquele homem não pôde nada fazer a não se entregar o corpo de Cristo para José de Arimateia. E ele então, meu Deus, deu seguimento à tua vontade, ao teu querer, e demonstrou para todo mundo que ele tem a coragem de ter um servo seu. Queremos ter essa coragem de nos apresentarmos como servos do Senhor, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja onde quiser que nós estejamos, ó Deus, no mercado, no banco, na rua, na praça, na igreja. Meu Deus, queremos dizer ao mundo que nós somos os teus filhos, Senhor. Nós somos seus, Pai. Abra nossa boca a cada dia, meu Deus. Não permita que haja uma sepultura em nossa boca, mas que a nossa boca seja aberta para louvar e glorificar o teu nome. Ah, Pai, tu és maravilhoso, tu és santo e poderoso. Então somente a ti, ó Deus, queremos glorificar com os nossos aplausos, com as nossas palmas nessa hora, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, porque não é para o homem, é para o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja. Irmãos, o momento do nosso dízimo, da nossa oferta. Nos atravessando. Seja bendito, seja bem-vindo, Espírito Santo.
porque só Ele é digno. Nós vamos passar esse deserto, nós vamos atravessar, porque Ele está conosco. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco a nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando as minhas forças se acabar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco a nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não crer no amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Ele cuida de nós. Ele cuida. E é por isso que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele entregou seu único filho para morrer por nós, na cruz do Calvário. Amo o Senhor.
Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um raio nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo, bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um raio nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Somente a Ele, declare meu amor a Ele. Pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como um raio nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como um raio nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Aleluia. Aplauda ao Deus do teu coração, ao Deus da tua salvação. Esse louvor e essas palmas é para Ele, somente